Shalom a todos, bem-vindos ao canal Segredos Ocultos da Torá. Sou Márcio Gomes e vamos continuar a nossa sequência de aulas do Midrash En Yaakov. Nós vamos para agora a aula 4 e no vídeo anterior tinha uma discussão aqui sobre o Salmo 145, né, das bendições dele, e a última questão aqui, que foi o Rabi Elazar, ele levantou, que é a seguinte, voltando um pouquinho, tá, para dar continuidade. Ele diz: aquele que recita Tehillat Le David, Salmo 145, né, 3 vezes ao dia pode ter certeza de uma herança no mundo vindouro. Aí o vídeo terminou perguntando, né, qual é a razão disso? Só para quem não sabe, para aquele que sabe, acrescenta, né, um pouquinho. Os salmos, o que significa os salmos, né? O do hebraico é Tehillat, e ele foi o seguinte, são composições, são músicas, né? Vamos pôr assim, traduzindo para a linguagem de hoje, louvores, né? O principal compositor foi Davi, né? Seguido de outros, Moisés também compôs um salmo. O primeiro salmo também é o salmo, foi o próprio Adão. Eu não lembro se foi o salmo 90, tá? Qualquer coisa eu ponho nos comentários do vídeo, tá? Acho que foi o Salmo 90. Eu não vou falar qual que é certeza, porque eu não estou lembrado. Até o Adão, ele fez um salmo, tá? Então, e aí é o seguinte, deixa eu arrumar a câmera aqui, tá um pouco torta, pronto. Só que na sua vida, Davi, ele fez um pedido para Deus, falou assim, olha, poderia conceder que os salmos, ele seja como se fosse uma reza, oração, para quem deseja pensar assim, essa palavra, né, para as pessoas que estão com aflição, ajuda, ou então mesmo para louvor mesmo, assim, uma oração, uma reza para isso. Então, segundo os nossos sábios, dizem que Davi ele foi atendido com esse desejo, tá? Então, são para várias ocasiões. Está com dificuldade financeira, perigo, para a saúde. Então, nós usamos muito os salmos para qualquer situação, até para quando as coisas estão bem e para a gente louvar ao nosso Deus. Tá? Então, o salmo seria isso. Continuando aqui, então vamos à resposta aqui. Aí ele começa. Devo dizer, porque esse capítulo específico está organizado em ordem alfabética? Ele pergunta. Então, por que não preferir o capítulo 119, aquele salmo gigantesco? Né? Aí está explicando por que essa sugestão aqui. Né? Que tem um arranjo de 8 repetições de cada letra do alfabeto, né? Alfabeto judaico, hebraico, quer dizer. É porque contém o versículo: tu abres tua mão e satisfazes as exigências de todas as tuas criaturas. Tá? Então, assim, até o arranjo de letras também tem um significado também, então, espiritual. Então, ele está sugerindo isso. Aí ele abre um parênteses aqui, né? Que influencia os homens a serem benevolentes. Ele pergunta, né? Aí ele disse, sim, então por que não o grande Halel? Eu vou responder aqui, explicar o que esse grande Halel significa. Literalmente, a tradução literal seria louvor. É um conjunto de salmos, né? Que são os capítulos 113 até o 118, incluídos no serviço matinal nas festas judaicas. Então, assim, nas rezas da manhã. Como em Rosh Chodesh, né, que é a lua nova. Aí o que seria essa lua nova? Né, o mês judaico, ele começa com a lua nova. Eu falei em vídeos anteriores, o primeiro filete, tá lá, né, a lua nova, aí quando ela tá crescente, dá o primeiro filetinho de luz ali, começa o mês, tá? Aí seria o dia 1. Então, nós comemoramos esse começo de mês, tá? Esse dia. Então, temos uma reza para isso. Chamamos de Rosh Chodesh, seria tipo a cabeça do mês, literalmente, tá? Na lua nova. E na véspera de Pessah, que é a Páscoa, que comemora, comemoração à saída do nosso povo do Egito.
Continuando. Os salmos são tipicamente cantados ou entoados com alegria, tá? Não se faz triste. E os versos finais, começando dos Salmos 118 21, são repetidos 2 vezes. Tá? Então, esse aqui é o Halel. Continuando aqui. No qual também... correu aqui. No qual também está escrito, no capítulo 136, versículo 25, ele dá alimento a toda a carne, né? Continua, porque Trilat Davi tem as vantagens de ambos. Está organizado em ordem alfabética e influencia os homens a serem benevolentes. Rabi Yohanan disse, por que a letra Nun, que é uma das letras judaicas, hebraicas, tá judaica na cabeça aqui, não sai, tá igual chiclete. Por que a letra Nun está faltando no curso alfabético de Ashrei? Ashrei é o nome do Salmo 145, tá? Então, sabe o que eu tô falando aqui? Peraí, mas está faltando uma letra Nun aqui. Mas ele está falando que é de propósito. Ele responde, porque a letra Nun é usada para más notícias. Hein? Aí, o que está falando aqui, então? Já que é uma boa notícia, uma coisa boa, então nós não colocamos nenhuma letra relacionada a coisas negativas. Tá? Então é por isso que a Torá começa escrita, né, em Bereshit, Gênesis, para Bereshit, bara Elohim, né, no princípio, criou Deus, né? Eu falo assim, mas peraí, mas se o Beit é a segunda letra, por que não começa com Aleph, que é a primeira letra? Seria o A, né, do alfabeto romano, né, que nós usamos. Tá falando lá, não, porque a letra Aleph lá tem um... Bom, eu vou explicar isso em outro vídeo, só para ficar rápido aqui, né? Começa com uma coisa negativa, então com uma palavra Nosso Senhor, não seria adequado começar com alguma coisa que está em energia negativa, tá? Então seria mais ou menos isso. Continua aqui. Disse em Amós, capítulo 5, versículo 2, ela caiu. Aí a palavra desse versículo está falando que ela caiu, é Nafla. E não ressuscitará a Virgem de Israel. Aí continua, na Palestina. Aí, assim, agora nós estamos nessa época de Palestina aqui, né, muito forte aqui. Aqui nessa época que foi escrito esse Midrash, usava o quê? Usava aquela divisão romana, né? Desse Midrash que foi escrito numa época medieval. Então, quando Roma tomou, assim, ela expandiu os seus domínios, né? Então foi nomeando regiões lá de acordo com a sua administração. E aquela região do Oriente Médio ali, né? Que pegava ali Síria, hoje, né? Síria, Israel, Jordânia, Líbano, uma parte ali, né? Um pouquinho perto do Iraque ali, perto do Iraque, chamavam de Palestina. Tá? Então esse nome é um nome, esse foi dado um nome romano para a região, não assim, para o povo em si que estava ali, tá? Mas essa é uma discussão longa, eu não quero entrar nesse mérito agora, tá? Então, continuando, na Palestina, eles interpretam, né, essa profecia de Amós como boas novas. Aí por que tá falando aqui na Palestina? Faltou um detalhe aqui. Então você tinha 2 Talmudim. Talmudim é o plural de Talmud. Você tinha o babilônico e o da Palestina, que chamamos hoje o de Jerusalém. Tá? Se você vê lá, Talmud palestino ou de Jerusalém, é a mesma coisa. Por quê? Quando teve a grande diáspora, né, que dura até hoje, os judeus saíram ali da Terra Santa, eles foram ali para Babilônia. Cerca de... Não, um pouquinho antes, quando teve ali o cativeiro da Babilônia. Então, apenas mais ou menos cerca de 5 a 3% dos judeus voltaram para Israel. A grande maioria continuou na Babilônia. Mesmo ainda tendo templo, tudo, antes da queda. Então, a maioria estava na Babilônia. Então, o centro judaico mesmo não era Israel. Tá? Então, era lá na Babilônia.
Aí depois que teve a queda do templo, né, aí ainda teve assim, uma grande parte ali que estava em Israel, eles foram para a Babilônia, e alguns ficaram ali, ou retornaram, mas ficou uma parcela muito pequena na Terra Santa ainda. Então foram feitos 2 Talmudes. Pela perseguição religiosa que tinha ali em Israel ainda, né, na Terra Santa, então o Talmud de Jerusalém, ele não é tão completo como o babilônico, né? Então, assim, nós usamos alguns tratados dele, por exemplo, assim, de semeadura, tudo, pegamos do Talmud de Jerusalém como base, porque tem algumas coisas que podem ser feitas apenas em Israel, tá? Mas assim, aí você fala assim, mas e o babilônico? Ele é mais completo, que a maioria dos sábios estavam ali, você tinha uma situação econômica muito favorável para os judeus, então ele é mais completo, o babilônico, tá? Então, por que eu tô falando aqui? Aí quando fala aqui, né, tá falando aqui, deixa eu voltar aqui, que eu perdi, não deixei marcado aqui. Ah, mesmo assim, bom, vou voltar aqui, depois eu lembro aqui. Ela caiu e não cairá novamente. Não, acho que eu vou voltar um pouquinho aqui, peraí. Voltar um pouquinho aqui, vai, na Palestina aqui, tá? Eles interpretam essa profecia. Ah, entendi aqui. Já entendi, porque essa diferença. Então, o Talmud palestino, Jerusalém, eles interpretam essa profecia como boas novas, tá? Tá, então assim, então é diferente do Talmud babilônico, apesar do babilônico ele ser muito mais abrangente. Aí continua. Ela caiu e não cairá novamente. Ascenda, né? Virgem de Israel. Rab Nachman ben Yitzhak disse. Mesmo assim, Davi indica a profecia, né? Que é a letra 1, com o propósito de fortalecer Israel através de uma visão santa. Pois ele diz, em Salmo 145, 14: O Senhor sustenta todos que estão caídos. Esse termo aqui ele tira da palavra noflim, que está lá incluído aqui no versículo 14. Rabi Elazar B. Abina disse ainda: muito mais é dito, né, a respeito das ações de Michael, o anjo, né, conhecido aqui no Ocidente como Miguel, do que de Gabriel, conhecido como Gabriel. Pois ao descrever Michael está escrito em Isaías 6,6: Então voou para mim um dos serafins. Gabriel está escrito em Daniel 9,21. O homem, né, que seria o anjo Gabriel, que tinha visto na visão no início, veio voando rapidamente. E de onde sabemos que a palavra errad, que está aqui em Daniel aqui, que significa em hebraico aqui, unitário, único, mencionada por Isaías, se refere a Mihael, ou Miguel. Está fazendo essa pergunta aqui, por que a palavra errad está associada a ele? Como sabemos disso? Rabi Yohanan disse: nós derivamos nós derivamos da palavra errad que ocorre em ambas as passagens. Está escrito aqui em Isaías 6,6, um dos serafins, e está escrito lá, que é em Daniel 10,13. Mas Mihael, um dos príncipes principais, veio me ajudar. Naquele tempo lá, naquela situação que ele pediu pediu para Deus lá ajuda, e o anjo demorou lá alguns dias, 21 dias lá, né? Então o anjo que veio trazendo notícia, ele ficou preso lá por causa do anjo que tomava conta ali daquela região ali ali do Oriente Médio ali, tá? Da Pérsia ali, tá? Então, aí eu vou dar um detalhe aqui. O que é isso aqui? Então, assim, segundo a Torá, todos os povos, eles são derivados de 70 nações, tá? Então, tá bom, mas o europeu, o português, né, que é o português, o espanhol, sei o que, não, todos descendem de uma. Aí você tem lá o germânico, já é outro povo. Então, assim, mas só tem 100, 200 países, praticamente. Não importa, todos eles são derivados de 70 nações.
Então, cada nação tinha um anjo ali que tomava conta, responsável ali, tá? E falei assim, mas e daí, né? Você pode perguntar. Então, é que é o seguinte, isso mostra que o anjo, ele, mesmo assim ele servindo um homem, ele não é um ser legal, gosta de ser humano, não, ele faz por obrigação, sabe? Então, eu vou fazer até um estudo depois, mais assim, detalhado, que não existe só essa trinca aí de serafim, querubim, né? Então, assim, não é só essa aqui, não. Existem várias castas de anjos, tá? Então, dependendo do caso, eu faço explicando tintim por tintim o que cada uma significa. E existem anjos que, olha, assim, o que fala biblicamente são como se fosse gafanhoto perto de um gigante. Então, existem uns anjos aí que até Moisés ficou com medo deles. Tá? Isso aí é uma história mais futura. Tá? Eu vou deixar isso aqui no final do vídeo, eu vou colocar como meta isso aqui. Batemos uma meta aí, eu vou fazer um estudo bem completo, detalhado sobre os anjos, tá bom? Resumindo assim, o anjo não é tão amigo do homem, não, de livre e espontânea vontade, não. Ele é obrigado a ser. Continuando aqui. Assim como no último caso, a palavra errad, é aplicada a Mihael, também, no primeiro caso, errad, se aplica também a ele também. Aqui no outro caso aqui, o autor quer mostrar aqui, o cara que pergunta. Na Baraita, né, que eu falei lá que é um enxerto, é um assunto separado do Talmud, né, que não estava dentro do cânon, porém usava como referência, foi ensinado. Mihael chega ao seu destino com um voo. Gabriel com 2. Elias com 4, tá? E o anjo da morte com 8. Mas durante uma pandemia, o anjo da morte chega ao seu destino com um voo. Vamos tentar destrinchar isso aqui, o que significa, tá? Ao seu destino, no caso, assim, com um voo. Isso aqui é uma metáfora que o Talmud usa, né? Para mostrar assim, tipo assim, uma ação que ele tem assim, ele tem que, como é que seria? O destino dele é mais rápido, ele sabe assim, ele tem mais autonomia de voo para chegar ao destino para cumprir a missão dele, tá? Então assim, como se fosse, que isso aqui são termos espirituais, então não se aplica aos termos terrestres, então ele chega mais rápido, seria. Então assim, Miguel, ele chega com né? Com um bater de asas, rápido, certo? Gabriel tem um pouquinho mais de dificuldade, seria assim, né? Com 2, Elias, com 4. Aí quem seria aqui o Elias? Por que o Elias? Elias, todos sabem que ele foi, ele subiu aos céus com seu corpo, porém assim, não é, assim, não é esse corpo aqui em si, ele, sabe, esse corpo virou um corpo como de anjo, essa carne aqui, de fogo, de fogo e vento, mas não é o mesmo fogo e vento da terra. Tá? E ele mantém também essa parte espiritual. Então, quando ele tem que vir à Terra, esse corpo ele se forma nesse corpo físico e vai fazer a sua missão. Por exemplo, vai ajudar alguma pessoa em perigo, dar um conselho para alguém. Então, aí pergunto: você acha que todo mundo que você encontra na rua é ser humano? Sabe? Já ouvi vários casos de pessoas que estavam por alguma dificuldade, afogando também no mar, sabe? Ou no rio, que seja. Aí apareceu uma pessoa para salvar lá no meio, né? Da lagoa ou do rio, do lado do mar. Ajudou ele e de repente quando viu essa pessoa sumiu. Então assim, você não pode ser o anjo, pode ser, sabe? O próprio Elias. Então ele sempre aparece na terra, o Elias. E a tradição fala que toda vez que um judeu ele faz sua Brit Milá, né, que é a circuncisão, o profeta Elias ele vem e acompanha. Tá? Então ele está ali, é costume nosso deixar lá, quando vai fazer a circuncisão, uma cadeira ali que o profeta Elias ele vai estar ali. Tá? Então aqui está falando de Elias. E o anjo da morte com 8. Então assim, aí o que assim, mas durante uma epidemia, o anjo da morte chega ao seu destino com um voo apenas. Então, o que nós podemos definir daqui? A bondade, quando Deus ele decreta uma boa-aventurança, uma bênção, não é que seja na hora, sabe assim, ela é aprovada
Deus não tem por que postergar ou por que voltar atrás. Mas aí fala aqui, mas por que o anjo da morte aqui, ele vem com 8? Quer dizer o quê? Deus ele sempre dá uma atrasada para ver se a pessoa se arrepende para isso. Se arrepende, então é mais lento um pouco. Dá tempo da pessoa se arrepender. Aí quando tá falando que uma epidemia, que é tipo assim, um decreto mal, sabe? Ou para a pessoa, ou para um grupo de pessoas, quer dizer o quê? Quer dizer que estourou o tempo da pessoa, fala assim, bom, venceu o seu tempo aí, então vai ser agora. Então vem tão rápido quanto uma bênção, tá? E para quem não sabe, o anjo da morte, então assim, quando a pessoa, ela, assim, quando os seres celestes, espirituais, eles vêm para a Terra, eles têm que assumir uma forma física nossa, de alguma coisa assim, alguma forma física aqui do mundo, tá? Então, o anjo da morte, quando ele vem para a Terra, isso fala de um estudo também depois sobre a vida, né, assim, que acontece depois da morte, tá? Então, assim, a alma não quer sair do corpo. Aí o anjo da morte aparece para ela, seria na sua forma física aqui. Era uma coisa tão horrenda que ele tem, sabe assim, um corpo assim, repleto de olhos, coisa horrível. Aí a pessoa, ela abre a boca de medo assim, nessa ele puxa a alma da pessoa, tá? Então, isso aqui é um detalhe que tá na tradição nossa, que mostra quem que é esse anjo da morte. E para quem não sabe, fala assim, mas os judeus não falam muito de demônios. Gente, fala muito, tem muito tratado falando sobre demônios, ações, tem demônios de carne e osso, tá? Então isso aqui fica uma aula posterior, eu posso explicar melhor isso aqui. Ah, detalhe aqui, aquilo que eu deixei, aquilo que eu falei que ia ficar para o final, tá? Deixa eu achar aqui, que fugiu aqui. Sobre anjos, tá? Eu tinha prometido aqui que ia fazer um vídeo sobre anjos, ia botar uma meta especial, não pegar desde a casta mais alta até a mais simples, que seria a mais baixa, assim, dos mundos que eles vivem, não tem só esse mundo espiritual, esse mundo acima do nosso, que é um espiritual, existem vários níveis, tá? Então é o seguinte, quando o nosso canal chegar a 100 inscritos, eu vou colocar esse estudo na íntegra, tá? Ainda vou deixar ainda de presente um PDF, tá? Vou determinar onde você vai baixar pela descrição do canal ou num grupo que seja, tá? Esse estudo completinho, tá bom? Então fica a meta aí, tá bom? Então, para chegar a isso aí, compartilhe esse vídeo, tá? Para mais pessoas e para que chegue mais longe também para batermos essa meta. Se você gostou, deixe seu like, seu joinha, tá? Se você também não gostou, também pode deixar o dislike, não tem problema nenhum, tá? Comentários também está aberto e dúvidas também pode fazer também nos comentários aí as perguntas, tá bom? Então ficamos para a próxima, até logo, um shalom a todos, nos vemos na próxima.